procuram um treinador estrangeiro. No entanto, há um treinador português que reúne elogios de ex-jogadores. É o caso de Grimaldo, João Félix e também Rafa Silva. Os três deram hoje uma entrevista aos três jornais desportivos. No caso de Grimaldo, à Bola. No caso de João Félix, ao Jogo. E no caso de Rafa, ao Record. E Augusto Inácio. Os três defendem que Bruno Lage era a pessoa certa para assumir o comando técnico do Benfica. É uma opinião, não deixa de ser estranho. Estamos aqui a ver em três jornais desportivos de completamente diferentes. Um a falar para a Bola, outro a falar para o Jogo, outro a falar para o Record. Todos têm a mesma opinião. Mas estes jogadores eram aqueles que estavam a trabalhar com o Lage quando o Benfica foi campeão e estiveram lá com ele. Mas também estiveram lá com ele quando ele foi despedido. E nessa altura não me lembro. Acho que só João Félix é que já não estava. É que já não estava. Não me lembro de terem dito alguma coisa a favor do Bruno Lage quando ele saiu do Benfica. E houve, enfim, palpites cá para fora em que provavelmente eles não fizeram tudo para que o treinador pudesse continuar lá através dos seus compromissos profissionais dentro do Benfica. Há quem diga isso, eu não estou a dizer que disse. Eles sempre negaram. E eles sempre negaram isso, mas claramente que eu acredito que os jogadores possam gostar muito de uma pessoa, de um treinador. Agora, ser um em cada jornal a dar a sua opinião não deixa de ser estranho. Diogo, também acha estranho? É uma grandíssima coincidência. A de João Félix. Das duas, uma. Ou é assim, nós já sabemos que o treinador não vai ser português, vai ser estrangeiro. E, portanto, claramente isto não parte do Benfica. Mas parece-me que é demasiada coordenação para ser uma simples coincidência. Sim, os três no mesmo dia, um a cada jornal. Três figuras que os adeptos benfiquistas até reconhecem. Porquê? Porque o João Félix teve aqui 6 meses muito positivos, foram felizes, efetivamente, foi muito feliz com o Bruno Lage. O Grimaldo também, e ele não deixa de referir que teve um grande momento com o Schmidt e também teve outro com Bruno Lage. E o próprio Rafa, que saiu agora recentemente e que era se calhar um mal amado e que neste momento já começa a deixar saudade, não só porque o Benfica não está a conseguir ter sucesso desportivo, como ao mesmo tempo o Rafa está a conseguir brilhar na Turquia. E portanto não deixa de ser curioso que os três no mesmo dia, três que raramente falam, o que não deixa de ser interessante, porque eu não me lembro do Rafa, por exemplo, falar para um jornal, e a verdade é que ele hoje falou e disse bem do Bruno Lage. O Grimaldo também pouco fala, ou pouco falava cá, e agora de repente lembrou-se e vai falar daquilo que pode ser a sucessão do Benfica, e o João Félix também. Portanto não deixa de ser uma grande coincidência, mas com certeza que isto... Não existem coincidências, não me parece que seja do Benfica, porque já temos essa informação, mas pode ser de alguém de outros lados, nomeadamente de apoio a Bruno Lage, para fazer aqui alguma pressão adicional no sentido de poder ser isto efetivamente a contratação, de alguém pensar no seu nome ainda com mais firmeza. E no meio de tudo isto, Roger Schmidt ainda não assinou a rescisão com o Benfica, continuam as negociações entre o técnico alemão e os encarnados. Augusto Inácio, já lá vão... Hoje é o 4º dia desde a demissão do técnico alemão. Achas que vai ser para breve, que vai ser um caso que ainda se vai prolongar? Roger Schmidt, à partida, não abdica daquilo a que tem direito. Bom, dos milhões a que tem direito. O Rui Costa bem disse que, a nível pessoal, as relações são fantásticas. Mas depois chegas à hora desculpem a expressão, do guito, as coisas mudam completamente de feição. E naturalmente que o Roger Schmidt está a lutar pelos seus interesses, o Benfica também está a tentar fazer aquilo que é o melhor para si. A ideia que eu fico é que o Roger Schmidt não vai perdoar nem um cêntimo ao Benfica, a ideia que eu fico, mas posso estar enganado, vamos ver o futuro. Hoje as notícias também já disseram que os advogados do Roger Schmidt, o Benfica estava à espera dos advogados do Roger Schmidt para falar sobre o assunto, ou seja, já está a nível de advogados, já não é a nível pessoal que se faz o acordo. Aliás, Rui Costa, na conferência de imprensa, falou inclusive que ia ser feito com os advogados, apesar de ter deixado elogios ao homem. Exatamente. Pronto, mas já se percebeu que isto, ou o Benfica sentando com os advogados, ou isto vai ter um final, enfim, atribulado, que vai ser os tribunais. Embora não se deseje isso, um acordo é sempre o melhor. É possível que haja esse acordo ainda, mas, sinceramente, Roger Schmidt, atenção, o que é dele, para ele é dele, e por isso o Benfica vai ter que ter argumentos mais suficientes para não ser tanto assim. Diogo, achas que o único acordo possível é o Benfica acabar por pagar os milhões a que Roger Schmidt exige e que são dele? Olha, se fosse no aliteado, eu diria que o Roger Schmidt estava a negociar com o presidente do clube e não com o presidente da SAD e, portanto, as coisas não avançavam. Agora, a sério, claro que o Roger Schmidt vai exercer os seus direitos, tem direito a receber um montante na totalidade. Se ele vai ceder alguma coisa, não sei.
por exemplo, os últimos que foram despedidos do Benfica, recebiam mensalmente o que estava estipulado até encontrar um clube, e depois não sei se, imagina, se o contrato fosse inferior no clube, o Benfica pagava a diferença. Pronto, se o treinador quiser efetivamente mas não é obrigado. Negociar, mas não é obrigado. No limite, o treinador pode exigir que lhe paguem a indemnização por completo. Se assim for e o Benfica não o quiser, entram num processo e depois vão para o tribunal. Sendo que em tribunal, não nos vamos esquecer, a razão estará naturalmente do lado do treinador porque tem direito a receber, e o Benfica depois terá que pagar juros de mora. E estamos a falar de juros, especialmente, não sei como é que agora estão, mas devem andar nos 5, 6% ao ano. O que também não é Estamos a falar de aproximadamente 20 milhões, 5 ou 6% ao ano, a render. Para o Roger Schmidt não era mau, mas para o Benfica, eu acho naturalmente era mais um encargo que é de evitar. Agora, lá está. Tem a ver também com todo o processo, com a forma como foi feito. Também resta saber se efetivamente o processo foi amigável ou não, porque se foi amigável eu acredito que pode haver a tal abertura que todos os outros tiveram no passado. Também tem a ver com a personalidade de Roger Schmidt, se ele entende que foi enganado, se ele entende que foi traiçoado ou não. Enfim, agora a verdade é que é o Roger Schmidt que decide. O Benfica pode tentar e deve tentar fazer o melhor acordo possível, mas se Roger Schmidt se mostrar renitente, naturalmente que o Benfica terá que pagar a indemnização por completo, e estamos a falar de 18, 20 milhões, e isto é uma consequência de um ato de gestão do passado. Ou seja, quando tomamos medidas, quando tomamos atitudes, quando tomamos decisões, naturalmente que depois terá uma consequência, pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu acho que a renovação de Roger Schmidt até poderia não estar em causa se não fosse por estes valores. Eu acho que os valores é que fizeram a diferença. Não foi renovar com o Roger Schmidt por 2 ou 3 anos. Se ele fosse receber mais ou menos o mesmo, um bocadinho mais, não havia problema. O problema foi a dimensão do contrato. E a verdade é que, não correndo bem neste momento, o Benfica acaba por ter a consequência de um momento, de uma decisão que foi muito negativa e que acaba por prejudicar muito o clube, porque estamos a falar de uma rescisão que só está ao nível... Eu só me lembro no Chelsea de rescisões destas. É o Chelsea que normalmente acaba por fazer com Graham Potter, com Mourinho, com André Vilas-Boas. Eu acho que esta até é das maiores de sempre do futebol mundial, mas lá está, é o que tem que ser. Neste momento é o melhor para o Benfica, não tem grandes dúvidas, é um investimento. Isto é um investimento, não é um custo, porque um custo seria manter Roger Schmidt como as coisas estavam, mas é um investimento que é bastante elevado e que não vai ter retorno. Augusto, achas que de certa forma o facto do Benfica ainda estar aqui a tentar chegar a um acordo com o Roger Schmidt também está a dificultar a escolha do novo treinador? Fala a nível de valores, porque uma coisa é ter de pagar 18, 20 milhões no imediato a um treinador. Isso depois pode ter também repercussões para o futuro imediato, que é ir buscar um novo treinador. Sim, isso pode ter 2 interpretações. Uma é essa que estás a dizer, que está a atrasar o anúncio do novo treinador do Benfica, porque enquanto não rescindires com este, não podes inscrever o outro. E a outra situação, porque não diz ele também, enquanto não chegam a um acordo, provavelmente o Benfica está a falar com treinadores, digo eu. Porque o Rui Costa foi ele que disse, estava para breve o anúncio meio da semana, do final novo da semana. treinador. E por isso timing. Está tudo na expectativa que é hoje, era ontem, é hoje, é amanhã, dentro das próximas horas, que o Benfica anuncie esse treinador. Mas claramente que isso tem que ficar resolvido. Se não ficar resolvido, é a rescisão unilateral e depois o Benfica já pode depois anunciar o novo treinador e depois, claro, vai para o tribunal e aí está tudo a favor do Roger Schmidt. João Mário já está na Turquia para reforçar o Besiktas. No momento em que deixou Portugal, o médio não quis prestar declarações, mas garante que vai falar no tempo certo aos benfiquistas. Diogo já está na Turquia, vai juntar-se a Rafa Silva no Besiktas. No momento do adeus, esta mini declaração, no seu tempo irá falar. Achas que, enfim, vai demonstrar alguma mágoa, um desejo de que as coisas tivessem terminado de uma forma diferente? Contrata também alguma coisa que poderá ter passado dentro do Benfica? Eu acho que agora a quente até podia pensar nisso, mas acho que no futuro não vai fazer. Em primeiro lugar, não ganha nada com isso. Em segundo lugar, são coisas que acontecem, quer dizer, os jogadores são assobiados. Recaiu sobre ele, já recaiu sobre outros jogadores. Eu tenho que referir, o Paulinho foi assobiado durante um ano. Mas aí teve, se calhar, a proteção do clube e a proteção do treinador, que o ajudaram a dar a volta por cima, e até com o apoio psicológico, e que depois o Paulinho até acabou por ser um jogador importante. Agora, eu acho que os jogadores, enfim, o que se passou no balneário fica no balneário. Acho que é importante dar esse facto. Ele não ganhava nada em vir tentar defender-se dizendo que se passaram coisas menos próprias. E nem é o estilo dele. Portanto, acho que acima de tudo são situações que ele leva para a vida, são experiências, ele aprendeu. E acredito que muito mais do que as mágoas ele vai ter que guardar as boas memórias e possivelmente faz como todos os outros fizeram. Dizer que foi um prazer jogar no Benfica, como foi um prazer para ele também jogar no Sporting, jogou em 2 grandes clubes, tem uma grande carreira, atenção, jogou no Sporting, jogou no Benfica, jogou no Inter, já
vai para o Besiktas agora, já jogou também em Inglaterra, salvo no West Ham, exatamente, foi campeão europeu. Portanto, estamos a falar de um jogador que tem uma carreira que fala por si, que não deve guardar mágoa, e ontem o Ronaldo falava disso, guardar mágoa, a carreira acabará no momento certo, mas acima de tudo, ele ainda tem 31 anos, não é um veterano. E, portanto, acredito que, quando falar, será uma mensagem de despedida e a vida continua e ele vai tentar ser feliz no outro lado, sendo que, destacar aqui que o João Mário, a decisão do João Mário sair não foi do Benfica. Portanto, o João Mário foi sempre um jogador importante até o momento em que ele disse que queria sair. Estranho, se calhar foi como é que o Benfica deixou que isso acontecesse, porque ele era o segundo, sobretudo porque ele era o segundo capitão. E o segundo capitão deve ter um poder diferente, uma responsabilidade diferente. Mas se o João Mário não está no Benfica hoje é porque ele não quer. É porque ele assim decidiu. Porque pelo Benfica ele ainda continuaria cá, se ele não tivesse tomado aquela decisão. Portanto, acima de tudo, foi ele que geriu o seu destino e neste momento está onde quer. E o que desejamos é que tenha boa sorte e que comece tão bem como, por exemplo, o Rafa começou. Naturalmente será uma boa adaptação. Augusto, achas que poderia eventualmente esta história ter terminado com um desfecho diferente? Porque a sensação que fica é que João Mário acaba, se calhar, por sair de uma forma que certamente que o próprio não quereria, pelo menos nestes termos, porque teve de tomar uma decisão radical após aquela assobiadela no Estádio da Luz com o Casa Pia. O João Mário é um jogador ponderado, é um homem ponderado, é um homem que não gosta de muitas agitações, não gosta muito de falar, gosta muito de estar no seu cantinho, gosta de fazer o seu trabalho e não é muito destas confusões. Por isso, quando ele diz que depois mais tarde vai ter que ser uma coisa, eu acho que não vai dizer grande coisa, porque ele também está grato onde passou, neste caso ao Benfica, onde também foi campeão nacional. Agora, ele se tomou esta decisão drástica é porque ele sentiu que o único apoio que tinha ali dentro do Benfica era só do treinador, porque da estrutura não sentiu apoio nenhum. E dentro dessa perspectiva, agora a subir dela, não sentir apoio de ninguém, só tendo o Roger Smith do seu lado, ele tomou a iniciativa de pedir para sair porque não sentia-se já confortável num ambiente daqueles que sabia que era hostil para ele e que iria afetar com certeza absoluta o seu rendimento na equipa. Achas que João Mário definiu que queria sair do Benfica no momento daquela substituição ou já era algo que vinha no seu pensamento? Porque foi de facto uma decisão muito firme. Olha, não te consigo responder. Basta ver que Roger Schmidt dizia que era um jogador imprescindível para o Benfica. Não sei o que é que se passou, alguma coisa deve-se ter passado. Não sei se foi só aqueles assobios, foram só aqueles assobios. Possivelmente já estaria desgastado, mas a realidade é que ele jogou sempre os jogos todos a titular. E, portanto, até o próprio João Mário já estava desgastado, se calhar o ideal seria ter dito logo em julho. Porquê? Porque também não prejudicava o clube, porque o clube começava a preparar a época da maneira correta, não chegava a agosto e não tinha uma surpresa. Portanto, desse ponto de vista, acho que se a decisão já estaria a ser pensada, acho que não esteve bem. Se tomou a decisão naquele momento, só ele sabe justificar o motivo pelo qual a tomou. Volto a dizer, para o Benfica, naturalmente que o João Mário é um jogador importante, porque era o segundo capitão, sobretudo também por isso. Ou seja, o segundo capitão não é só um jogador, é alguém que tem um papel importante dentro da estrutura do Benfica. É alguém que é um apoio para os colegas, traz a experiência, que quando as coisas estão difíceis dentro do relvado tem uma voz, acaba por ajudar os outros a crescerem dentro do relvado. Pelo menos é assim que eu vejo um capitão. Se no Benfica tem ou não essa função, não sei. Mas eu olho por exemplo, olhava para o Futebol Clube do Porto, via o Pepe. O Diogo Costa se calhar não tem tanto essa liderança ativa, mas tem pelo exemplo. Olho para o Sporting e percebo porque é que é o Willman, também percebia porque é que era o Coates e o Adam e o Neto, por exemplo, que nunca jogava. Portanto, acima de tudo, acho que por aí percebe-se a dimensão que tinha e a estranheza de o Benfica ter aceitado de uma forma tão simples, tão linear, o facto do João Mário ter dito eu não quero jogar mais e não tentar dar a volta à situação. Porque há muitos acontecimentos que acabam por precipitar reações imediatas, que naquele momento podem parecer fazer muito sentido, mas que depois, quando as coisas estiverem mais calmas, deixam de o fazer. O Benfica não tomou essa decisão e, pior, não só não tomou essa decisão, como permitiu que o treinador chegasse à conferência de imprensa e ter dito o que disse. O João Mário não quer jogar, o João Mário quer sair, ou seja, acabou mesmo, o próprio Roger Schmidt acabou por colocar um ponto final em João Mário, porque imagina o que é o João Mário agora ficar. A partir desse momento condicionou ficou muito, impossível. porque imagina o que é agora o mercado fechar e o João Mário ficava no Benfica. Os adeptos iriam subi-lo ainda mais. Porquê? Porque foi demonstrado claramente que ele não queria ficar. O pior que tu podes ter é um jogador dizer que não quer jogar no clube, sobretudo nos clubes grandes. Porquê? Porque os adeptos têm um amor e uma paixão tão grande pelo clube que não podem permitir que alguém que é bem pago, que faz a sua profissão, diga plenamente eu não quero jogar aqui, estou farto de estar aqui. Não foi a melhor comunicação naturalmente, o que eu acho que também não ajudou, porque precipitou claramente uma saída. Se ainda pudesse ser gerida, deixou de o poder ser a partir do momento em que Roger Schmidt disse aquilo na conferência de imprensa.
No Sporting, Konrad Arder foi a contratação do último dia de mercado. Os Leões gastaram 19 milhões de euros pelo ponta de lança de apenas 19 anos. Já hoje, Yulman, capitão leonino, elogiou a tomada de decisão de Arder em juntar-se ao Sporting. Augusto Inácio, Yulman admitiu que falou com o jogador, diz que não sabe se teve um papel grande. Disse também que admite que não conhece muito porque não vê muito o campeonato da Dinamarca. Que, ainda assim, elogiou o scouting do Sporting porque diz que se o jogador foi identificado pelo scouting é porque pode acrescentar algo à equipa. Então a força das suas afirmações é através daquilo que é a confiança que ele tem no scouting, não naquilo que viu do jogador que não o viu. Ele confessou que não conhece viu, muito do jogador. Claramente. Agora, não deixa de ser um investimento forte do Sporting para um menino de 19 anos, que o Sporting precisava realmente de um ponto de lança ou de um avançado, e o Sporting, Ioannidis, acabou por não vir. Foi realmente uma aposta muito forte no grego, em que as coisas levaram tempo demais até perceberem que ele não vinha. Depois o Vitor Roque também, o Hugo Viana tentou contratá-lo ao Barcelona, mas o Barcelona, o Laporte e o próprio jogador quiseram mais o Betis, e depois recaiu neste jogador dinamarquês. Vamos ver o que é que este jogador é possante, é alto, joga bem com o pé esquerdo, tem muita força, e acho que as pessoas do Sporting, quando olham para este jogador dinamarquês, estão a pensar, olha, temos aqui um novo Gyökeres, o Gyökeres 2. Mas as coisas não são bem assim. Não nascem dois Gyökeres ao mesmo tempo. Porque lá exatamente não são gêmeos. Sim. Atenção, mesmo gêmeos às vezes um é bom e o outro não é. E não são do mesmo país. E não são do mesmo país, inclusive. Mas diria que o Sporting, quando aposta forte neste sentido. Já houve apostas falhadas, como é evidente. Já houve apostas certeiras também, como o Yulman e como o Gyökeres. Fresneda, por exemplo, é uma aposta que para já não resultou. Mas diria que com estes milhões todos é porque o Sporting espera muito deste jogador. Eu não conheço muito bem este jogador, não posso avaliar tecnicamente o jogador, e este tipo de jogadores é preciso dar um bocadinho de tempo também para termos uma avaliação mais completa sobre o jogador. O De Baste, por exemplo, entrou no Sporting. Eu não gostei muito do De Baste, mas tem que dar tempo ao De Baste, que é um miúdo novo, da seleção da Bélgica, é preciso ter calma, que às vezes estes jogadores demoram tempo na adaptação à língua, à cidade, ao país. Vamos com calma, vamos ver. Agora, que é um risco grande para um menino de 19 anos, dá logo 19 milhões, mas vamos acreditar que é um investimento bem feito. Diogo, Yulman diz que Konrad Arder tem potencial, pode crescer muito no Sporting, e diz que conversou um pouco com ele e que lhe pareceu um bom miúdo. É já aqui uma medida de capitão em tentar integrar ainda cá à distância o jogador? Até ajudou na contratação. Agora, ele dizia que tem potencial, sim, porque deu-lhe boas referências, né? Agora ele dizer que tem potencial, ele depois também refere que não o conhece. Portanto, acredita no scout. É um bocadinho subjetivo. Deixa-me dizer aqui dois ou três pontos. O primeiro é que financeiramente o Sporting preparou-se para este mercado. Por um lado, manter os principais jogadores, acho que foi importante. Segundo, definir valores de investimento em determinadas posições. Contratou o De Baste pelo valor que pretendia, ou estava dentro da sua barreira, contratou o Kovacevic, depois foi o Maxi Araújo, acho que subiu um bocadinho o valor que queria, também porque não estava a conseguir o Ioannidis, e depois definiu também um valor para o avançado. A verdade é que tinha 20 milhões para gastar. Eu acho claramente que é uma opção de recurso, mas é uma opção de recurso muito mais de futuro. Ou seja, acredito que este jogador, se no presente não conseguir dar, não é uma opção real para hoje como era o Ioannidis, até porque não está preparado, não tem idade. Não está preparado, é subjetivo, mas não tem idade, não tem experiência e maturidade de um jogador de 24 anos que chega e que mais facilmente se adapta. Então será uma opção para ver se no presente funciona, mas também para o futuro. Não deixa de ser um risco enorme pagar 20 milhões por um jogador com esta... 19 mais 3. 19 mais 3 por um jogador de 19 anos que joga na Noruega, num clube na Dinamarca, num clube onde a grande referência era o Sheldrup, que tem tido dificuldades em se impor no Benfica. Mas depois há o outro ponto, que é muito mais fácil integrar um jogador numa equipa que joga bem do que numa equipa que não joga, numa equipa mecanizada. Portanto, este jogador vem no momento certo. O que eu não quero dizer, vem num momento em que a equipa está muito oleada. Portanto, será mais fácil para ele demonstrar o seu valor. Agora, vamos ver se efetivamente foi um investimento, um bom investimento ou um mau investimento. Eu não digo se é caro ou barato, como tu sabes, porque a partir do momento em que este jogador joga e se tem rendimento, naturalmente que é um bom investimento, como foi o Gyökeres por 20 milhões e nós todos colocámos as mãos na cabeça, ou mesmo o Diomandé, sobretudo o Diomandé. Só tinha 15 jogos pelo Mafra, custou 12 milhões, ou 8 mais 4, e a verdade é que tem demonstrado valor. Vamos dar o benefício da dúvida, e se não correr bem, cá estaremos para criticar, assim como criticamos o Fresneda, que foi claramente um péssimo investimento para o Sporting, porque nem joga na direita, nem joga à defesa central e não vai jogar. Já percebemos que não tem as características que o Sporting pretende. Fica por aqui este CNN em Jogo. Já a seguir, o jornal da CNN com a Ana Guedes Rodrigues. Da minha parte é tudo. Continuação de terça-feira.
Este programa é patrocinado